Boa noite, meu nome é Beethoven Rezende, sou professor, escritor e nesta aula estaremos estudando quais foram as contribuições que a civilização hebraica proporcionou para o avanço do cristianismo. Nas aulas anteriores, nós pudemos perceber que houveram contribuições, tanto da civilização grega, como também da civilização romana. Lembrem-se que o cristianismo ele nasce dentro de um contexto em que o Império Romano era soberana, inclusive sobre Israel, sobre o povo judeu. Mas quando nós começarmos a entender sobre estas contribuições, se faz necessário olharmos um pouco para a história de Israel, e eu propus uma cronologia do povo hebreu na sua antiguidade, baseado em 2 livros, um deles é das edições paulinas, que é Para Ler o Antigo Testamento, e o segundo da Sociedade Bíblica do Brasil, A Bíblia e Sua História, o Surgimento e o Impacto da Bíblia. Ora, quando nós falamos sobre o povo hebreu, sobre o povo judeu, quase que ligado a esta expressão, a este nome, nós pensamos logo no grande patriarca, o seu patriarca, o seu fundador, que é registrado no livro de Gênesis, no capítulo 12, Abrão, posteriormente conhecido como Abraão. Ele é considerado como o pai da fé. Você está percebendo agora nesse slide que aproximadamente 2000 anos antes de Cristo. É neste momento em que Abraão ele recebe o chamamento de Deus, o chamamento do grande Elohim, do Yahvé, aonde os versículos que seguem do capítulo 12, versículo 1º, 2º, 3º, diz o seguinte: Abraão, sai da tua terra, da tua parentela e vai para a terra que eu te mostrarei. Far-te-ei uma grande nação. Abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. Então, com esta proposta em fé, ele deixa a sua comunidade ou a sua parentela, e de uma forma nômade, ele sai com a sua esposa e alguns poucos juntamente com ele, inclusive seu sobrinho. Mas eu gostaria de chamar a atenção que nesta proposta em fé, que inicialmente esta narrativa que foi condensada no livro de Gênesis, que foi condensada no livro sagrado do povo judeu, ela passou por uma tradição oral. E essa tradição oral ela deságua justamente no entendimento dos patriarcas, ou seja, Abraão, Isaac, Jacó, posteriormente José. Ora, José ele foi vendido pelos seus irmãos e termina se encontrando no Egito. E é justamente que eu quero chamar a atenção no ano de 1275 a.C., que se levanta um líder entre os judeus, seu nome era Moisés, e foi considerado como um grande legislador. É através da vida de Moisés que há o que é conhecido como o Êxodo, ou seja, a saída do povo de Israel do Egito, onde ele passa um pouco mais de 4 séculos, mais de 400 anos, e ele sai do Egito e vai à direção de uma terra prometida. É neste período de 40 anos em que eles estão à procura da terra prometida que Deus se faz revelar novamente ao homem por meio de Moisés e entrega a ele os 10 mandamentos, o decálogo, a lei mosaica. Então, de 1275 ao ano 1000, muita coisa já aconteceu. Ora, após a morte de Moisés,
o povo de Israel, que eram as tribos, existiam 12 tribos, estas tribos eles eram, né, direcionadas, governadas por juízes. Ora, o juiz era a autoridade de Deus para com o povo. E chega um determinado momento, né, aonde o próprio povo ele solicita um rei. O primeiro rei foi Saul, mas é por meio do rei Davi em que ele consegue unificar todas as tribos de Israel. E é neste momento que eu coloco até aqui para que você perceba, que você esteja anotando conosco, aonde a vivência histórica, o registro histórico desse povo começa a ser condensado. Prestem atenção no seguinte: não descartamos as anotações que iniciam de uma forma por meio de uma tradição oral, ela foi sendo condensada, ela foi sendo guardada, ela foi sendo desenvolvida, mas é aqui que irá começar, né, uma estruturação maior. Chamo a atenção também para outra data, lógico que várias outras datas eu poderia ter relacionado aqui, eu achei, né, a proposta mais eficaz para este momento, colocar estas datas como pontos e pilares fundantes para esta nossa reflexão, né, com o objetivo de uma melhor elucidação dos temas que serão descortinados no decorrer dessa nossa reflexão. Eu não sei se você já assistiu à primeira aula, mas é na primeira aula que eu aponto a bibliografia que nós iremos utilizar nestas primeiras aulas, nestas primeiras aulas desses primeiros módulos. No ano 722 a.C., os assírios conquistaram o reino do norte de Israel. Os israelitas eles foram dispersos. Essa expressão disperso, né, é muito utilizado hoje em dia, muito conhecido como diáspora. E o que foi a diáspora? O povo de Israel, eles tiveram algumas diásporas judaicas. Ou seja, era o afastamento do povo à sua terra. Ora, o povo de Israel, ela nasce de uma forma miraculosa por meio de uma epifania, mas era um povo nômade. Mesmo estando no Egito, permanecia desta forma. Foi por meio de Josué que ela começa a conquistar e se consolidar e conquistar ainda mais territórios. Então essa diáspora fazia com que houvesse um distanciamento, né, do que eles entendiam como sagrado, porque agora eles tinham um código, eles possuíam um rei, eles possuíam um templo de adoração, o primeiro templo construído inclusive pelo rei Salomão. E quando há essa diáspora, há uma ruptura. Não havia mais o templo. Não havia mais um rei expresso. O que existia era justamente esta unidade por meio da fé através dos escritos sagrados. Então a religiosidade do povo judeu, do povo hebreu, fez com que, por mais que houvessem diásporas, existisse ainda um elo que trazia para próximo, que trazia para perto, que fazia com que eles não se esvaíssem. Muitas civilizações não existem mais na nossa contemporaneidade. O povo hebreu, o povo judeu é diferente. Ele existe. E esta unidade, certamente, é expressa pela promessa de Deus no capítulo 12 do livro de Gênesis, mas também há uma preservação por meio de uma unidade que está abraçada a esta fé, ao Deus Criador. No ano de 586 a.C.,
há a destruição do templo. Há mais um cativeiro, conhecido como cativeiro babilônico. Em 539 a.C., Ciro o Grande, o rei persa, ele derrota os babilônios e tem uma postura diferente dos outros. E que postura era essa? Essa postura era justamente de fazer com que este povo retornassem para o seu território, retornassem para Jerusalém. No ano 250 a.C., e eu trago esta data com muito cuidado para que você possa somar com a aula anterior, o Velho Testamento, o Antigo Testamento, como nós o conhecemos, ele é traduzido para a língua grega. Nasce a Septuaginta. No ano 164 a.C., há a reconstrução do segundo templo de Salomão. E outra data que eu chamo a atenção para você é justamente esse ano 140 a.C., aonde existe uma comunidade dos essênios. Eles fundam, de fato, uma comunidade em Qumran. E fantástico que na década de 40, muitos inscritos foram encontrados em Qumran. Então, siga comigo. Quais as contribuições em si da civilização hebraica para o avanço do cristianismo? Por que foi necessário eu trazer sucintamente esta visão cronológica do povo judeu? Eu quero que você entenda que na antiguidade oriental, na antiguidade clássica, os povos que habitavam nestas porções geográficas, eles possuíam uma religião. Eles possuíam uma religiosidade. E essa religiosidade, ela era preponderantemente politeísta. Os primeiros passos em uma religiosidade monoteísta e se dá, inclusive, com o povo judeu, o povo hebreu, com Israel. Por isso que eu trago para vocês aqui uma primeira contribuição, que é justamente essa proposta que foi registrada no livro de Êxodo, no capítulo 20, versículo do 3º ao 5º, que é a proposta de um único Deus, o monoteísmo. Ora, você está vendo 3 símbolos sagrados de 3 grandes religiões monoteístas. A primeira, você está vendo a estrela de Davi, simbolizando Israel. Nasce no seio da comunidade israelense o cristianismo e posteriormente no século VII o islamismo, que também será um tema das nossas aulas posteriores. Então eu trago aqui no livro de Êxodo, capítulo 20, versículo do 3º ao 5º, o seguinte: não terás outros deuses diante de mim, não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança do que há em cima dos céus, embaixo da terra, nem nas águas debaixo da terra. Não te encurvarás a elas, nem as servirás, porque eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos, até a 3ª e 4ª geração daqueles que me odeiam. Esse texto, expressa justamente a proposta de um único Deus. Ora, mas não apenas esse texto em si, dando continuidade aos versículos, é despertado o desejo de um abraçar de um contexto maior, que se chama os 10 mandamentos, que muitos de vocês já ouviram falar e já sabem muito bem. Esta é uma contribuição hebraica para o avanço do cristianismo, o monoteísmo, o decálogo. Veja que eu coloco como uma contribuição para o avanço do cristianismo o próprio livro sagrado do povo judeu, conhecido como Tanar. A Tanar, e eu coloco entre parênteses, é dividido entre a lei, a Torá,
os profetas, maiores ou menores, Nevim, os livros históricos também, eles entram aqui, e os escritos, o Ketuvim. Outra proposta, né, para que você perceba essa contribuição, é que este livro, ele foi absorvido pelo cristianismo. Porque o cristianismo, ele entende que é um resultado final, normal, do que tinha sido escrito no Velho Testamento. Eles tinham uma esperança messiânica. Eles criam que o Messias iria chegar. Então, seria uma evolução normal. E quando nós trazemos aqui, por exemplo, as diásporas judaicas que houveram, ela é vista como uma contribuição, é porque havia judeus em todos os locais. E as diásporas, posteriormente do ano 70, principalmente ali com a destruição do segundo templo de Salomão, aqueles cristãos que estavam ali, e muitos deles já tinham saído, eles iriam, né, partilhar esta nova fé de Jesus, o Cristo, o Messias, aquele que morreu, foi crucificado, né, mas que ele ressurgiu. E as sinagogas tinham um papel preponderante, porque quando os discípulos, os apóstolos, eles iam de cidade a cidade, eles entravam nessas sinagogas e ministravam o evangelho para os judeus. Então notem o seguinte, o cristianismo em seu desenvolvimento, ele vai crescendo em duas frentes. Uma primeira frente ligada diretamente ao judaísmo e posteriormente, né, a todos aqueles que quisessem ouvir. Para o povo judeu, conhecia estes outros povos como os gentios. Então, né, em Atos 1, capítulo 1, versículo 6, você vê o seguinte: então os que estavam reunidos lhe perguntaram, Senhor, é neste tempo que vais restaurar o reino a Israel. Notem que a esperança messiânica estava muito viva. Nas imagens que você está vendo neste slide, você percebe ali o livro sagrado judeu. É rico o povo judeu, a religião judaica, como também tantas outras religiões, elas são ricas em uma simbologia muito profunda. Você está vendo aqui, não é? 2 menorais, 2 castiçais de ouro. Então, indo com a perspectiva de crescimento, gostaria de destacar uma citação muito bela, né, de John W. Crouch. Ele diz o seguinte: estes cristãos primitivos eram uma pequena minoria. De fato, eles recebem o cristianismo e no momento eram pequenas comunidades, frequentemente situadas na periferia da vida pública, mas eles não consideravam a sua missão como um assunto privado. Era algo que tinha a ver com a transformação do mundo. E isto você irá perceber quando estivermos falando, né, sobre as perseguições. Houveram grandes perseguições ao povo judeu, né? Precisamente 10 grandes perseguições. O crescimento da igreja, ela se deu em 2 frentes, como eu já falei anteriormente. A primeira, no aspecto do evangelismo aos judeus, e depois, né, para todos aqueles, ou seja, o mundo gentio. Socialmente, né, os cristãos foram, né, arrebanhados para esta nova comunidade, pertencentes de classes mais comuns, mas já na 6ª década, no ano 60 depois de Cristo, né, outras classes sociais começavam também a abraçar esta nova fé. Geograficamente, a expansão ocorre por todo o Império Romano e para o Oriente. Então, o cristianismo, ele cresce no Império Romano. Ele cresce e se desenvolve e avança por meio do Mar Mediterrâneo. Ora, o crescimento da igreja se deu também pelos testemunhos dos cristãos. E eu gostaria de citar aqui, né, falas de Tertuliano. Tertuliano disse que os cristãos, eles convenciam por meio
de palavras, porque eles vinham como um coração cheio de amor incendiando um outro coração, por meio de atos. O mundo pagão diz: veja como eles se amam a ponto de dar a vida pelo outro. E pela morte. O sangue dos mártires é a semente da igreja. E posteriormente, é interessante essa expressão que Tertuliano cita, né? Se o rio Tigre transborda nas margens, se o Nilo não transborda nos campos, se o céu não aparece em nuvens, se a terra treme, se há fome, se há peste, dizem que foram os cristãos, e logo levanta-se o clamor, lance os cristãos aos leões. Ora, era justamente uma forma em que o cristianismo ele termina sendo, né, vituperado, o povo sendo morto, dizimado, simplesmente por ser cristão. E nós iremos ver em detalhes na próxima aula. Então aqui eu trago para você mais um mapa, aonde você percebe nesta linha em vermelho a expansão do território, né, imperial romano, e você também irá perceber em vermelho a expansão do cristianismo ainda no primeiro século. Então, até o ano 100, aonde o cristianismo estava presente, aonde as comunidades cristãs tinham se desenvolvido. Já no segundo século, você percebe que está lá na Espanha, né? Lá na Gália, em Cartago, Alexandria, ela vai crescendo. Alexandria foi um berço da intelectualidade, como vocês viram na primeira aula e eu retomei na segunda aula, mas ali havia um grande seminário, né? Pensadores eram dali, professores de teologia dali, Pantenos, Orígenes, Clemente de Alexandria, né? São expoentes em sua época. Eu chamo a atenção aqui para você aonde está Jerusalém. Jerusalém, ele olha o Mediterrâneo. Chamo a atenção para você aonde está Alexandria. Alexandria é importante porque havia um celeiro da intelectualidade e da erudição. E vocês irão perceber quando nós estivermos estudando sobre as perseguições, porque houveram várias perseguições, houveram as perseguições físicas, mas houveram também as perseguições, né, intelectuais, sejam advindas do mundo judeu ou do mundo gentil. Aqui, para que você perceba a Ásia Menor, eu ainda chamo a atenção da Grécia, também Roma. Na aula passada nós falamos que é em Roma que possui também um legado cristão de uma liderança forte, que posteriormente vai para Bizâncio, aqui a Gália, a Espanha. Todo o norte da África, nas principais, digamos, o cristianismo ele também parte pelas principais cidades do norte da África. Então, né, espero que você tenha gostado desta aula. Aqui é o meu primeiro livro, Desvendando a História da Igreja, Primeiros 5 Séculos. O segundo livro já traz uma outra perspectiva, que também está dentro da religiosidade, da religião cristã, que se chama Mulheres Marcadas pela Inquisição, a Bruxa por Trás de Sua Máscara. Eu espero que você tenha gostado desta aula. Segue o meu canal, compartilha para amigos, familiares, professores, né, de história, professores de escola bíblica dominical, pastores. O meu Instagram também está aqui disponível para vocês. E foi um prazer compartilhar um pouco deste conhecimento. É bem verdade que foi sucinto, mas a proposta é lhe trazer um norte para que você possa, de fato, investir mais tempo no conhecimento e fazer com que em você seja construído um conhecimento sólido sobre esta temática, né, que é sobre a igreja, a história da igreja cristã. Então, até mais. Até a próxima.